Olá, boa noite. Este é o Jornal da Justiça desta segunda-feira, 2 de março. O Conselho Nacional de Justiça realiza seminário internacional para debater os desafios do sistema penal e do sistema socioeducativo. A TV Justiça vai transmitir ao vivo. Este é um dos destaques de hoje, você vai ver também. Justiça Federal de Brasília condena homem que submetia pessoas a trabalho escravo no Pará. Em Mato Grosso, o Judiciário intensifica a campanha da entrega legal de crianças para adoção em todas as regiões do estado. Um ato que eu reputo muito de amor, porque a mãe vai abrir mão do seu rebento, vai, mas na certeza de que alguém vai cuidá-lo com carinho, respeito e consideração. Ministério da Saúde lança um aplicativo de serviços sobre o coronavírus e intensifica o combate às fake news sobre a doença. Os desafios do sistema penal e do sistema socioeducativo vão ser discutidos nesta terça e quarta-feiras no Conselho Nacional de Justiça. O repórter Guilherme Menezes conversou com a coordenadora-geral de Justiça Presente do CNJ, Valdirene Dalfenbach, que traça um quadro desses dois sistemas. Valdirene Dalfenbach, muito obrigado pela entrevista. Qual é o tamanho real dos problemas dos sistemas penal e socioeducativo no Brasil? O Estado brasileiro tem muito a se preocupar com o sistema penal e com o sistema socioeducativo. Historicamente, os dois foram deixados como políticas à margem de uma estrutura, de fato, de governança, de financiamento, de profissionalização das carreiras, o que faz com que hoje, como consequência, a gente tenha sistemas muito precarizados. Além disso, existe um fenômeno da sociedade brasileira do uso abusivo da pena privativa de liberdade, tanto no sistema adulto quanto no adolescente. Isso faz com que também a gente tenha uma sobrecarga num sistema que não foi preparado para ter tantas pessoas quanto está privando de liberdade ou mesmo tratando de medidas alternativas. É bom pensar que responsabilização penal e no caso do socioeducativo, a responsabilização do adolescente também se dá em meio aberto. Mas tudo isso envolve o sistema de polícia, o sistema judiciário e também o sistema executivo na implementação dessas medidas. É um sistema bastante caro, que precisa ser mais eficiente do que está sendo, se preocupando com outras medidas que não até então foram tratadas. Então não é um problema apenas de dinheiro para se construir, para se abrir mais vagas, se construir mais penitenciárias. Eu diria que esse é o último caso. Nós temos uma demanda mais alta do que os recursos estão disponíveis. No entanto, já se gastou muito no Brasil nas últimas décadas nesse campo da privação de liberdade, da responsabilização, do aumento da estrutura do judiciário no sistema penal. Mas tem mais a ver com o tipo de medida que nós estamos aplicando, a forma e também o cuidado com as duas pontas, tanto a porta de entrada quanto a porta de saída. Nós falamos muito da execução propriamente da medida socioeducativa e da execução penal, mas a gente não fala como se dá a porta de entrada nesse sistema e como se dá a porta de saída. Por não tratar disso é que esse sistema também incha. O programa Justiça Presente começou com a posse do ministro Dias Toffoli no CNJ e no Supremo. De lá para cá, o que já foi feito para se combater os problemas desses dois sistemas, o socioeducativo e o penal? Justamente esse programa se preocupa com todo o ciclo, desde a porta de entrada, a execução e a porta de saída. E nesse um pouco mais de um ano de execução do programa, nós temos atividades acontecendo e entregas nas 27 unidades da federação, com a implementação do Sistema Eletrônico de Execução Penal, o CEU, já em quase todos os tribunais, apenas um tribunal que não está pactuado, que é o TRF4, todos os outros ou já implantados todos os processos de forma eletrônica ou em processo de implantação. Também entregamos escritórios sociais, que é para atender a população egressa do sistema prisional em vários estados. Estamos apoiando e qualificando as audiências de custódia nas 27 unidades da federação, com melhorias de processos em várias dessas unidades. Estamos também trabalhando para que a gente possa ter uma qualificação dos serviços de alternativas penais de monitoração eletrônica, implantando novos serviços em algumas unidades onde não existiam. Também temos feito várias agendas envolvendo
a inclusão de pessoas privadas de liberdade, tanto fora do estabelecimento prisional, quanto a implementação de políticas de cidadania, de educação, de trabalho e outras políticas que são necessárias. Com isso, a gente consegue justamente atingir de uma maneira capilarizada, porque esse programa conta com essa ponta nos estados, junto com a parceria dos tribunais, e pensar uma política nacional judiciária que enfrente as questões do quadro que o Brasil hoje apresenta. O seminário começa nesta terça no auditório do CNJ em Brasília. Entre os temas abordados estão a punição na sociedade contemporânea e a superlotação carcerária. O evento será transmitido ao vivo aqui pela TV Justiça a partir das 9 horas da manhã. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região, com sede em Brasília, condenou um homem que submetia pessoas a trabalho escravo no Pará. A terceira turma do TRF da Primeira Região atendeu ao pedido do Ministério Público Federal e condenou o dono de uma carvoaria no Pará a 6 anos de prisão. Ele mantinha os funcionários em condições semelhantes às de escravos. O grupo de fiscalização do Ministério do Trabalho encontrou as 11 pessoas sem carteira assinada em alojamentos precários, sem equipamentos de proteção individual e sem qualquer instalação sanitária no local. Além disso, a água que consumiam era a mesma que os animais tomavam. Foram encontrados ainda indícios de servidão por dívida. Ao analisar o caso, o colegiado destacou que a materialidade do crime ficou configurada por depoimentos de vítimas, fotos das condições de trabalho, termos de declarações e anotações de dívidas de empregados para acertos futuros. Veja a seguir, Justiça do Distrito Federal decidiu manter preso o jovem que teria planejado fazer um ataque a um baile funk na capital federal. Voltamos em 2 minutos. A justiça, para mim, é o poder público se interessar pela situação do cidadão. Isso é justiça. No lugar de abandonar uma criança, entregar o filho para adoção pode ser um ato de amor. E não é crime. Em Mato Grosso, o Judiciário está intensificando a campanha da entrega legal em todas as regiões do estado. Tô grávida. No filme Juno, lançado em 2007, a personagem principal, uma adolescente, engravida do melhor amigo. Ela decide ter o bebê e entregá-lo para a adoção após o nascimento. Assim como nós acabamos de ver na cena do filme, na vida real também é possível entregar o filho para a adoção. E essa atitude é totalmente legalizada, ou seja, não é crime. E em Mato Grosso, o projeto leva o nome de entrega legal. Um ato que eu reputo muito de amor, porque a mãe vai abrir mão do seu rebento, vai, mas na certeza de que alguém vai cuidá-lo com carinho, respeito e consideração. Temos aqui em Cuiabá um número de casas que recebe essa criança. Essa criança vai ser tratada dentro daquilo que manda, né, a legislação. Ele vai ter pediatra, ele vai ter leite materno, se precisar, ele vai ter todo o acompanhamento que for preciso. Quem acompanha sites jornalísticos e telejornais tem percebido que notícias de crianças abandonadas estão diminuindo cada vez mais. De acordo com a Comissão Estadual Judiciária de Adoção, em Mato Grosso, no ano de 2019, foi registrado um abandono. Por outro lado, foram realizadas 12 entregas voluntárias. Esse casal, que mora em Rondonópolis, adotou uma criança após a mãe biológica legal. E como diz o slogan da campanha, entregar seu filho para adoção é um ato de amor. E assim, a sensação de quando ela chegou foi de agradecimento, primeiro a Deus, segundo ao trabalho maravilhoso da equipe do fórum, e em terceiro, a biológica, porque também se não fosse ela, a gente não teria a Maria Helena, né? E vale ressaltar que entregar a criança direto para outra pessoa ou abandonar, isso sim é considerado ilegal. Por isso, a campanha está sendo intensificada em todo o estado. Disseminar o máximo possível essa ação da ajuda da entrega legal. Então, nós contamos com a boa vontade, como sempre, e o envolvimento dos juízes, não só da capital, quanto do interior.
A Justiça do Distrito Federal decidiu manter preso preventivamente um jovem de 19 anos suspeito de planejar um atentado à bomba a baile funk em Brasília. De acordo com a polícia, em postagem feita num site, o rapaz teria ameaçado fazer um massacre histórico em um show de rap e funk com adolescentes. Ele foi preso em flagrante no último sábado, dia em que cometeria o suposto crime. Na residência no Lago Norte, região nobre da capital federal, a Polícia Civil encontrou bombas, máscaras, facas e dinheiro em espécie. E havia explosivos, um artefato pronto para ser usado e material químico, aproximadamente 6 quilos, que você pode transformar em explosivo também, não é? E o que mais nos preocupou foi esse material químico, que tem um poder muito forte, lesivo e de causar danos. Essa substância química, se devidamente manuseada, ela é capaz de derrubar uma casa, segundo os peritos nos informaram. A polícia ainda investiga como o jovem comprou o material, qual é a motivação e se houve a participação de outras pessoas. Nesse domingo, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva após audiência de custódia no Tribunal de Justiça do Distrito Federal. A associação pode assumir ação coletiva iniciada por outra instituição, mesmo sem autorização dos associados. Em 2015, a Associação Nacional dos Consumidores de Crédito ajuizou a ação contra uma empresa de crédito acusada de estimular o superendividamento utilizando publicidade supostamente abusiva. No curso do processo, a instituição foi desfeita e o Instituto Mineiro de Políticas Sociais e de Defesa do Consumidor pediu para assumir o polo ativo. Na época, a terceira turma do STJ extinguiu, sem análise do mérito, a ação. Os ministros haviam concluído que, sob o aspecto da representação, seria inconciliável a situação jurídica dos então representados pela associação dissolvida com a dos associados do novo ente associativo, ainda que, em tese, os interesses discutidos na ação coletiva fossem comuns aos dois grupos de pessoas. Mas, ao analisar o recurso, o relator ministro Marco Aurélio Belize explicou que, no caso concreto, a substituição da ANDEC pela Polisdec é plenamente possível porque o microsistema de defesa dos interesses coletivos privilegia o aproveitamento do processo coletivo, possibilitando a sucessão da parte autora pelo Ministério Público ou por algum outro colegitimado, principalmente em decorrência da importância dos interesses envolvidos em demandas coletivas. O relator ressaltou que esse entendimento tem como base o parágrafo 3º do artigo 5º da Lei da Ação Civil Pública e o artigo 9º da Lei da Ação Popular. Uma bancária de Pernambuco teve reconhecido pela Justiça o direito de integrar gratificação de função no salário. Ela recebeu a parcela por mais de 10 anos antes da reforma trabalhista. A 8ª turma do Tribunal Superior do Trabalho condenou o Banco do Brasil a incorporar no salário da empregada a gratificação de função. Na reclamação trabalhista, a profissional que trabalhava em uma agência do Recife contou que havia exercido função de confiança por mais de 16 anos. Mas, ao ser revertida ao cargo de escriturária, a parcela foi retirada da remuneração. O banco argumentou que, pela reforma trabalhista, a incorporação da gratificação não era devida. No entanto, o juízo de primeiro grau aceitou o pedido da empregada, porque ela completou mais de 10 anos de gratificação antes da vigência da reforma trabalhista em 2017. O banco recorreu e o Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, em Pernambuco, afastou a incorporação. O TRT entendeu que a reversão de cargo ocorreu na vigência da lei. O caso, então, chegou ao TST. A relatora na 8ª turma, ministra Dora Maria da Costa, observou que a reforma trabalhista não retroage para direitos que foram consolidados antes das mudanças. Ela citou a súmula 372 do TST, que diz que, depois de recebida a gratificação de função por 10 anos ou mais, se o empregador, sem justo motivo, revertê-lo a seu cargo efetivo, não poderá retirar-lhe a gratificação, tendo em vista o princípio da estabilidade financeira. Por unanimidade, o Banco do Brasil foi condenado a incorporar a gratificação de função na remuneração da empregada. O Ministério Público Militar denunciou 2 militares por morte em blitz no Rio de Janeiro. Quem tem os detalhes é a repórter Viviane Novaes. Oi, Viviane. Boa noite.
Oi, William, boa noite para você e para todo mundo. Olha, os militares foram denunciados pela morte de um jovem e por ter ferido um menor numa blitz na estrada São Pedro de Alcântara, na Vila Militar, no Rio. Esse bloqueio era para fazer a segurança ali na área. E aconteceu o seguinte, um menor que estava numa moto tentou escapar do bloqueio. Aí um militar atirou na direção dele, mas atingiu a perna do garupa. Na sequência, um outro militar atirou na direção deles. A bala atingiu o garupa, transpassou o corpo dele e foi parar no braço do menor que dirigia a moto. O garupa morreu. Bem, o Ministério Público Militar denunciou um militar por lesão corporal e o outro por homicídio e lesão corporal grave. Eles vão responder de acordo com o Código Militar Penal. William. Obrigado, Viviane. Daqui a pouco, o cartório do DF cria dificuldades para uma mulher trans mudar de nome, apesar de determinação do CNJ. E agora, no intervalo do jornal, você vai ver mais um episódio da série Aqui Tem Justiça. O tema é conciliação itinerante. Em Roraima, a justiça chega de barco às comunidades ribeirinhas. Justiça, para mim, é onde todas as pessoas são iguais. Uma mulher trans quer mudar de nome, mas denuncia. O cartório está criando dificuldades para a mudança, apesar da determinação do Conselho Nacional de Justiça de que basta a autodeclaração. Taylor Conde, de 20 anos, entrou com um pedido de mudança de nome num cartório de registro civil em Brasília no início de fevereiro. Ela conta que entregou uma extensa papelada, mas, segundo a mãe, o cartório pediu outros papéis. Eles não especificaram, não quiseram nem me passar por escrito. Falaram que era para eu imaginar o que poderia convencê-los. E aí eu pedi isso por escrito, eles falaram que não poderia me passar nada por escrito. Aí eu deduzi, eu falei, seria um laudo. Ela falou uma receita de hormônio. Eu falei, receita de hormônio? Eu falei, mas essa não é a parte do cartório. O cartório tem que ver a legalidade das certidões, que estão todas com nada consta. O cidadão maior de 18 anos pode mudar o prenome e o sexo no registro civil, sem comprovação de cirurgia ou decisão judicial. É o que decidiu o plenário do Supremo Tribunal Federal em agosto de 2018. No mesmo ano, o Conselho Nacional de Justiça publicou o provimento 73, que regulamenta a alteração no registro civil. O requerente deve apresentar 17 documentos, entre eles carteira de identidade, certidões criminal, cível e de protestos. Já o laudo médico, que ateste a transexualidade ou a cirurgia, e o parecer psicológico são facultativos. Neste meio, o cartório informa que todos os procedimentos são feitos conforme o provimento 73, que prevê sigilo, e por isso, o cartório não pode dar informações sobre casos concretos. Eu me senti muito constrangida, eu nunca ia imaginar que uma coisa dessa iria acontecer, até porque tem o provimento 73, que já garante os direitos das pessoas trans de mudar o nome ou o gênero, ou os dois. É uma questão de identidade, de dignidade da pessoa, todo mundo tem o direito de ser da forma que se identifica. Eu acho que o nome dignifica a pessoa. Já são 433 casos suspeitos de coronavírus no Brasil, além da confirmação de 2 pacientes com a doença em São Paulo. Os dados foram apresentados hoje pelo Ministério da Saúde, que também enfrenta outro perigo sobre o vírus: a desinformação. O Ministério da Saúde mudou hoje a forma de contabilizar casos suspeitos no país. Até então, as secretarias de saúde dos estados informavam ao Ministério da Saúde que reavaliava cada situação antes do registro oficial. Agora, todos os casos indicados pelos estados entram automaticamente no número de suspeitas de coronavírus sob investigação. Não fiquem assustados caso vocês vejam, identificou coronavírus. É natural que vai identificar, porque vários casos de síndrome respiratória podem ser decorrentes de outros coronavírus. Então, isso não quer dizer que sejam casos graves. A partir desta segunda-feira, a Fundação Oswaldo Cruz começa a produzir 30 mil testes específicos para coronavírus, que devem estar disponíveis em 20 dias. Estamos trabalhando juntos com o foco no diagnóstico, que é tão importante nesse momento. Ao mesmo tempo, estamos trabalhando junto ao Ministério para reforçar a informação
com validade científica, informação qualificada, para que ela chegue ao cidadão através dos nossos canais de comunicação. O novo coronavírus é uma ameaça à saúde pública. Isso é fato. O problema é que muita gente aproveita a desinformação sobre a doença para espalhar notícias falsas, as fake news, e gerar pânico na população. Desde o início da epidemia, no final do ano passado, na China, uma enxurrada de mentiras tomou conta das redes sociais. Por isso, o Ministério da Saúde decidiu contra-atacar. Local em que circulam boa parte dos boatos, o WhatsApp tem sido usado como ferramenta para o esclarecimento. Pelo número 61992894640, o Saúde Sem Fake News recebe textos ou imagens que estão sendo compartilhados sobre a doença e responde se é uma informação verídica ou não. Assim, as pessoas ficam sabendo que isso aí é falso. Entre outras coisas, o post orientava a segurar a respiração por tempo determinado para saber se está contaminado ou não. Em outra postagem espalhada nas redes, uma tigela de água fervida com alho seria suficiente para abater o vírus. Depois de enviadas para o número do Saúde Sem Fake News, elas receberam um selo. Tudo falso. O Ministério da Saúde também disponibilizou um aplicativo sobre o coronavírus com informações, dicas, mapas de unidades de saúde, além de uma avaliação rápida para casos suspeitos do vírus. O programa pode ser baixado gratuitamente para celulares com sistema iOS ou Android. É hora de dar um giro na rede para saber as últimas notícias. Vamos até a redação do Jornal da Justiça falar com o repórter Leandro de Souza, que tem as últimas informações. Boa noite, Leandro. Boa noite, William. Boa noite a todos. A gente começa o giro dessa segunda-feira com a notícia de que a Justiça do Ceará mandou soltar os 46 policiais militares que foram presos por deserção ou motim. 3 deles foram detidos por esvaziar pneus dos carros de polícia e os outros por faltarem ao serviço durante o carnaval. Ontem a categoria votou pelo fim da paralisação que já durava 13 dias. E o Tribunal de Justiça de São Paulo condenou o Facebook a suspender a página, abre aspas, advogado, sinônimo de roubo e falcatrua, fecha aspas. A ação foi movida pela Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo. De acordo com a decisão, o próprio título da página por si só já caracterizaria ofensa genérica a toda uma categoria profissional. Já o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, suspendeu o andamento de uma ação que questionava pontos da reforma da Previdência no Tribunal de Justiça do Maranhão, que tratava da aplicação das novas regras previdenciárias para servidores do Estado. Segundo o ministro, a ação estadual trata de tema abordado em diversas ações diretas de inconstitucionalidade que já tramitam no STF. Segundo Barroso, a manutenção da ação no TJ maranhense poderia levar a decisões conflitantes que poderiam caracterizar usurpação da competência do Supremo. O giro fica por aqui. Para rever nossas reportagens, é só acessar nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. William. Obrigado, Leandro. E o Jornal da Justiça fica por aqui. Mas não se esqueça, mande seu recado ou sugestão de reportagem para o nosso WhatsApp, 619-9260-6116. Uma ótima noite para você, até amanhã.